Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Sérgio e eu venho mostrar hoje um material muito rico que é sobre a limpeza do sangue e a purificação do terreno biológico. Eu quero compartilhar essas ideias com você, profissional da área de saúde, para que você tenha dentro do seu arsenal terapêutico recursos para melhorar cada vez mais a qualidade de vida do seu paciente. Então, fica aqui comigo que você vai aprender muita coisa boa. Vou compartilhar a tela com vocês dos slides que eu preparei e nós vamos dar início a esse raciocínio. Então, vamos lá. Aqui está. Como limpar o sangue e purificar o terreno biológico. Vamos entender o que é, por que devemos limpar o sangue e como que a gente faz para purificar o terreno biológico e o que quer dizer terreno biológico. Então, vamos entender tudo isso e que importância isso tem para o profissional de saúde. O que isso vai agregar de qualidade no tratamento que você já faz no seu consultório. Aqui é um caso que eu atendi no meu consultório, o paciente relatava má digestão, fadiga, cansaço crônico. Você acha que esse sangue está preparado para receber vitaminas e minerais? Sim ou não? Porque você pode já ter pensado, se ele está com fadiga, se ele está cansado, tem esse cansaço já crônico, eu vou repor uma série de vitaminas e de minerais, e daí eu vou ajudar na recuperação desse paciente. E se você não tiver o entendimento do terreno biológico, isso pode falhar, que é o que eu quero mostrar para você. Então, se você recebeu esse paciente com essas queixas e você suplementou já de cara, o que pode ter ocorrido? Você ter pego um paciente com esse padrão de terreno biológico aí, que eu vou soltar. Isso daqui é um filme feito através da microscopia de campo escuro. Eu tenho um microscópio que ele filma e fotografa. O sangue é colhido, uma gotinha do sangue você prepara ali na hora, sem colocar corante, sem colocar nenhum tipo de substância química. Você analisa ao vivo esse sangue, tá? Sem interferência nenhuma. E você vai fazer análise de um sangue vivo. Essa análise vai expressar realmente tudo aquilo que está ocorrendo naquele momento dentro do corpo do seu paciente. Então, vamos lá. Vou soltar aqui o vídeo. Então, nós vemos aqui as hemácias todas aglutinadas. É um fenômeno chamado rolô. Nós vemos um excesso de quilomicron. E esse paciente já estava há mais de 3 horas de jejum, já não era para haver no terreno biológico tanto quilomicron assim, então já denota uma desbiose intestinal. Nós temos outras alterações aqui, o que chamam fibrina, que no terreno biológico de um paciente normal não apareceria esse distúrbio no início da análise, tá? E também temos células aqui que são acantócitos, que estão relacionadas aí com desarmonias do fígado, denotando que esse fígado também já está intoxicado. Então, o terreno biológico desse paciente está totalmente alterado, de maneira alguma ele poderia estar recebendo vitamina ou mineral nesse período. Por quê? Essa vitamina, esse mineral vai ter dificuldade para ser levada pela circulação até as células e os tecidos, e a maior parte desses nutrientes serão perdidos. Então, vamos para o próximo slide. Nesse caso aqui, então, que nós vemos desse paciente, que analogia que a gente pode fazer? É igual você chegar com uma Ferrari 0 km, com o tanque cheio, lá na Avenida Paulista ou na Marginal Tietê, lotada. Dependendo da região que você quer chegar em São Paulo, pode ser que você nem chegue, ou você vai chegar muito, mas muito atrasado. É a mesma analogia com esse sangue aqui. Se você tentar suplementar esse paciente com esse terreno biológico, vai ser igual uma Ferrari 0 aí dentro
da Marginal Tietê lotada. Você vai perder o seu tempo, o paciente vai perder o tempo dele e vai perder o dinheiro que ele investiu nessa suplementação. Mas, Sérgio, eu dei o meu melhor. Com certeza, você já teve alguns casos no seu consultório que, apesar de você solicitar os melhores exames laboratoriais e prescrever os melhores suplementos, o resultado obtido pelo paciente foi insatisfatório. Isso daí também já aconteceu comigo. Antes de eu utilizar a microscopia de campo escuro, que é aí um parâmetro fiel e real daquilo que está ocorrendo no terreno biológico do paciente naquele momento. Então, é um método aí de análise, de interpretação muito bom e muito fiel. Eu também teve muitos pacientes que eu também não consegui chegar num resultado eficaz, e daí eu não entendi o porquê. Porque tinha prescrito os melhores exames laboratoriais, e depois eu tinha prescrito as melhores fórmulas com nutracêuticos, com fitoterápicos da medicina chinesa também, e o paciente não chegava no resultado que eu queria. Depois que eu comecei a utilizar a microscopia de campo escuro, que é um parâmetro muito fiel, como eu já disse, eu entendi o porquê. E se esse terreno tiver alterado, que a gente viu lá, ele não vai conseguir utilizar essas vitaminas e minerais. Muitas vezes nem vai chegar nas células esse material para a célula utilizar. Então, esse é um dos motivos, muitas vezes, que o tratamento pode falhar. Então, vamos voltar de novo lá para os slides, para a gente entendendo melhor como funciona tudo isso daí. No caso aí, você ficou frustrado, né? E sem entender o motivo, apesar de ter feito seu melhor. E como eu já disse, também já aconteceu comigo, antes de eu não ter essa técnica disponível no meu consultório, da microscopia de campo escuro. E hoje, raramente isso ocorre, porque quando você tem um parâmetro que te mostra ao vivo tudo o que está acontecendo dentro do corpo do paciente, sem você precisar de diagnóstico, porque esse paciente já vai vir com um diagnóstico médico, 99,99% já está fazendo tratamento, já está tomando algum tipo de medicamento, só que os medicamentos, como vocês vão entender ao decorrer dessa explanação, os medicamentos, eles não corrigem o terreno biológico, eles só amenizam os sintomas, infelizmente. Então, o que eu devo fazer nesse caso, Sérgio? Esse é o momento ideal para você indicar um excelente detox. Um excelente detox. E eu vou compartilhar meu segredo com você e ensinar como fazer o detox mais profundo que existe. Então, fica aqui comigo que eu vou contar o segredo e vai fazer muita diferença no atendimento dos seus pacientes. Toda desarmonia ou doença, ela tem uma causa. Para construirmos uma casa resistente, nós precisamos limpar primeiro o terreno, investir na construção de um excelente alicerce, que será a base dessa casa. No sangue ocorre a mesma coisa. Nós precisamos corrigir e investir na base ou na raiz, que será o nosso terreno biológico. É a mesma analogia. Não tem como você querer fazer tudo de qualquer jeito na fundação e no alicerce e depois comprar um telhado de excelente qualidade. A probabilidade disso daí vir tudo ao chão de desabar é altíssima. No tratamento de saúde é a mesma coisa. O tratamento, quando a gente tem um parâmetro fiel, a gente vê que esse tratamento, ele segue fases. E geralmente a primeira fase é um detox. E o detox mais profundo que você consiga fazer, e eu vou te ensinar no decorrer dessa explanação. Se você não mudar o terreno biológico do seu paciente para melhor, todos os tratamentos falharão. É só uma questão de tempo. Então, vamos voltar lá para eu
poder compartilhar algumas coisas com vocês. Essa foi uma frase que eu elaborei porque eu já estou na área da saúde há 23 anos. Eu já trabalhei em 3 hospitais por mais de 10 anos, então, assim, eu conheço todos os bastidores, tudo que acontece nos bastidores da área da saúde, tá? Porque a gente pode fazer também uma analogia com o teatro. A peça em si, a apresentação da peça em si, ela pode ser maravilhosa, mas ninguém conhece os bastidores. A confusão, muitas vezes, e as coisas erradas que acontecem lá nos bastidores. E eu conheço isso daí profundamente, porque já tive contato com todas as áreas aí envolvidas na farmácia, principalmente com medicamento alopático, e eu conheço muito bem tudo que pode acontecer de reação diversa, interações medicamentosas, e todo o prejuízo também que um tratamento alopático pode trazer para o paciente, se ele não for muito bem orientado e muito bem monitorizado. Então, nós temos que lançar mão também de outras terapias, de outros parâmetros, fazermos a união e a junção de todos os profissionais de saúde para que cada um dê o seu melhor, porque o bem maior é a saúde, e a saúde não tem preço. Vamos voltar lá para os slides, novamente. Tem bastante coisa rica aí que eu quero compartilhar com vocês. Nesse outro caso aí que eu atendi no meu consultório, o paciente apresentava, dispepsia, que é má digestão, constipação intestinal, hipertensão arterial sistêmica, diabetes e varizes. Ele faz tratamento há anos e utiliza vários medicamentos, como metformina, glibenclamida, AS, losartan, Rivotril à noite, porque é uma pessoa muito estressada. Eu analisando o sangue, o terreno biológico desse paciente no consultório, eu filmei essa condição já inicial, totalmente aí fora do parâmetro normal, que depois vocês vão visualizar comigo qual é o parâmetro ideal. Então, olha o que estava ocorrendo dentro do organismo desse indivíduo. Agregação eritrocitária, então os eritrócitos, as células vermelhas agregadas, o rolo, onde a hemácia virou de lado e grudou uma na outra, como se fossem moedas, muito quilomicron de novo, deixando o plasma muito denso, muito viscoso. Essa condição de terreno biológico é extremamente favorável ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Então, esse paciente apresenta hipertensão arterial, já não é à toa, porque você imagina o coração, a força que ele tem que fazer para poder bombear um sangue tão viscoso e tão aglutinado como esse. E apesar desse paciente estar tomando AS aí, que inibe a agregação plaquetária e teoricamente não evitaria a formação de trombo, não é isso que a gente está visualizando. Então, o medicamento alopático, infelizmente, ele não corrige o terreno biológico, é o sangue, é o todo. Ele vai no sintoma. Então, ele ameniza sintoma, o organismo pode aguentar por algum tempo ou por anos, mas vai chegar um momento que essa terapia vai falhar e vai trazer consequências graves para o estado aí de saúde do paciente. Então, nós visualizamos um terreno biológico totalmente fora do ideal, que nós vamos entender mais para frente qual é o ideal. E trazendo aí inúmeros riscos a esse paciente, se eu não tivesse analisado, se eu não tivesse esse parâmetro aí fiel, que é a microscopia de campo escuro. Não estou usando método diagnóstico nenhum, porque esse paciente já tem diagnóstico médico, já está fazendo tratamento medicamentoso, eu não vou interferir nos medicamentos, pelo contrário, eu vou auxiliar esse paciente com as terapias naturais a voltar no terreno biológico ideal, e aí sim, após ele relatar as suas melhoras, ele vai fazer um retorno
ao médico, vai relatar ao médico as suas melhoras e possivelmente o médico aí vai reduzir a dose de alguns medicamentos ou até retirar algum medicamento. Como você pode ver, os medicamentos, eles não corrigem o terreno biológico. Então, apesar desse paciente aí estar tomando aí todos os medicamentos, estar tomando os medicamentos aí para diabetes, para controlar a pressão arterial, para não ocorrer agregação plaquetária ou agregação ou formação de trombo, nós vemos o contrário no sangue. Nós vemos uma alta probabilidade de acontecer um fenômeno tromboembólico, um tromboembolismo e alta prevalência aí de doenças cardiovasculares nesse paciente que apresenta esse terreno biológico totalmente fora do ideal. E é isso que eu recebo no meu consultório. Os pacientes que já têm uma patologia crônica instalada, a grande maioria deles tem o terreno biológico totalmente fora do ideal, totalmente aí não homeostático. Então vamos voltar para eu poder falar algumas coisas aqui para você. Então, vocês estão entendendo a importância de nós visualizarmos o terreno biológico, entendermos o que está ocorrendo dentro do organismo do paciente. O exame laboratorial, ele é necessário? Ele é necessário. Só que ele não pode ser o único parâmetro para a gente determinar se a pessoa tem saúde ou se ela está doente, porque o exame laboratorial, ele vai ser feito por máquinas, ele é automatizado, ele é um exame excelente para nós termos ideia da quantidade de substâncias no sangue, então, a quantidade de célula vermelha, a quantidade de leucócitos, quantidade de plaquetas, mas a qualidade em si, ele não é um método, foi feito para ver a qualidade do sangue. E a microscopia de campo escuro, que é usada há mais de 70 anos na Europa, principalmente na Alemanha, onde foi o polo de estudo da microscopia de campo escuro, ela nos dá o parâmetro qualitativo. Então, o que acontece? Nós vamos somando parâmetros e cada vez mais nós nos tornamos mais assertivos e nós conseguimos entregar um resultado mais eficiente aos nossos pacientes. Então, vamos voltar de novo aos slides. Eu vou compartilhar novamente com vocês. E vamos entendendo tudo o que ocorre no terreno biológico. Então, aqui está uma grande oportunidade para você atuar com eficácia e segurança, podendo até salvar a vida dessa pessoa, pois a medicina já está tratando dos sintomas sem resultado algum no terreno biológico, que foi aquilo que eu mostrei para você. Você visualizou comigo que os medicamentos não estão atuando no terreno biológico, que é o todo. Pelo contrário, esse paciente está sofrendo um risco iminente de acontecer qualquer instalação de doença mais séria cardiovascular. Agora, imagina você, o estresse provocando vasoconstrição nesse paciente, somado a todos esses transtornos no terreno biológico, o que pode provocar nesse indivíduo? Logicamente, na microcirculação, o que vai acontecer? Você imagina um padrão daquele que a gente viu, as hemácias todas aglutinadas, o plasma muito denso, com a viscosidade de um óleo praticamente. A dificuldade que vai ter na microcirculação aquele tipo de sangue. Ele vai impactar no terreno biológico do corpo inteiro, fazendo o quê? Uma probabilidade altíssima, né, de um tromboembolismo e de ocorrer algo mais grave, um infarto agudo do miocárdio, ou um AVE, que é o acidente vascular encefálico. Isso é só questão de tempo.
porque vai ocorrer se não mudar a condição do terreno biológico. Agora, um paciente que eu atendi com dislipidemia, estava com o colesterol total bem alto, estava com o LDL aumentado, estava com o HDL baixo, ele apresentava o triglicérides em 900, é um paciente que tinha 63 anos, workaholic, né, louco por trabalho, muito estressado e sedentário. Qual que era a queixa dele? Fadiga extrema, epigastralgia, né, dor de estômago, má digestão, teve, né, poliartralgia, dor em várias articulações do corpo, já acordava com dor articular e estava com a memória muito fraca. Então, eu analisei o sangue desse paciente através da microscopia de campo escuro e o que eu visualizei no início já do exame, da análise, né, foi essa condição aqui, ó. As células vermelhas, as hemácias, que são essas bolinhas, vamos dizer assim, redondas, né? No caso dele já tinha bastante alteração, já tinha lipitócito, já tinha células em balão, evidenciando disbiose intestinal. Ele já tinha aqui, ó, esquizócito, que são hemácias de formas bizarras, totalmente fora do padrão ideal, né, que seria redonda. Ele tinha um excesso no plasma de gordura, ó, todos esses pontos amarelos aqui, ó, são gorduras rançosas, gorduras oxidadas. Estava ocorrendo no organismo desse paciente uma peroxidação lipídica extremamente aumentada. E nós visualizamos essas gorduras oxidadas pelo terreno biológico inteirinho desse paciente. Então, realmente confirma aquilo que foi visto no exame laboratorial, né? E de um triglicérides aí altíssimo e do colesterol também muito alto e já ocorrendo uma peroxidação lipídica muito avançada, o que é muito perigoso para o organismo, porque pode inflamar todo o endotélio dos vasos e causar uma obstrução e depois um infarto, um AVE, uma trombose, e todas as doenças relacionadas aí com a má circulação sanguínea, né? Daí, depois do tratamento, o terreno biológico dele voltou para essa condição. Então, o plasma, aí quase 100% livre de gordura, livre de peroxidação lipídica, tá? As hemácias num formato muito mais regular, e já voltando aí num padrão bem próximo do ideal. E foi curioso pelo seguinte, porque passados 60 dias, eu atendi a enfermeira que trabalha com ele no hospital, e ele é um médico, né? E essa enfermeira, a primeira coisa que ela me disse já no início da consulta foi o seguinte: o doutor mandou avisar que ele fez outro exame, e o triglicérides dele está em 130, de 900 abaixou para 130, e pediu para te agradecer. Então, ele tinha uma condição de terreno biológico nessa situação que vocês estão vendo, tá? E depois do tratamento que eu fiz em 90 dias, porque ele já é ansioso, né? Eu falei para ele não fazer exame nenhum antes de 90 dias, mas depois de 30 dias eu já quis fazer o exame, ele repetiu o exame para ver e já estava em 130, tá? Só que eu tratei dele por 90 dias e consegui chegar nesse resultado aqui, excelente, de uma limpeza aí total dessas gorduras que colocariam esse paciente aí num risco muito grande de desenvolver doenças cardiovasculares. E o que eu usei para ele? Usei o quê? Detox por um tempo, 40 dias, mudei a água desse paciente, indiquei alimentos compatíveis com a genética dele, porque eu indico alimentação ou nutrição do tipo sanguíneo, porque nós vemos muito resultado e a microscopia de campo escuro confirma isso para nós.
Então, nós temos um parâmetro fiel, tá? Muitos profissionais falam, não tem comprovação científica. Você quer maior comprovação científica do que essa? Se nós ficarmos esperando a medicina, a ciência comprovar as coisas, a gente vai ficar muito atrasado, tá? Porque hoje o que acontece? Aquilo que é descoberto, aquilo que a gente está usando no consultório, aquilo do convencional que a gente usa no nosso consultório, deixa eu voltar aí para a gente conversar. Só um minutinho, vamos voltar aqui. O que acontece é o seguinte, aquilo que a gente está usando do convencional que a gente aprendeu no nosso consultório, são informações que foram descobertas mais ou menos 17 anos antes. Então, assim, relativamente, a gente está atrasado 17 anos, tá? Porque estão sendo descobertas coisas e situações hoje que vão demorar 17 anos para incorporar na nossa prática clínica. Então, a gente tem que acabar com esse gap, a gente tem que acabar com esse tempo, porque nós estamos já utilizando coisas que já não tem nada a ver, muitas vezes. Tudo evolui, a medicina falava, postulava e lançou hipóteses há 17, 18 anos atrás que já não valem mais hoje. Então, nós temos que ir buscar informações para nós não ficarmos desatualizados e cada vez mais a gente poder entregar um tratamento de qualidade, seguro, eficaz e acessível a todos os nossos pacientes. Daqui para frente vai ser assim. Quem ficar parado no tempo vai virar peça de museu. Vamos voltar lá para os slides de novo, tá? Tem bastante coisa ainda para eu compartilhar com vocês. Então, o caso aí, ó, fantástico aí, desse paciente, né? 90 dias, ele voltou no terreno biológico ideal. O que eu usei? Usei, como eu falei, um detox, 40 dias, substituí a água, indiquei alimentos compatíveis com o sangue desse paciente. Também passei uma relação dos alimentos que são nocivos para esse paciente, se ele comer todo dia, e ele seguiu a risca. Usei monascos, purpúreum, usei oriza sativa e tive aí, né, um excelente resultado para esse paciente. Você viu como que é fácil, né? Quando nós temos um excelente parâmetro, é através desse resultado que seu trabalho será cada vez mais valorizado, como hoje é o meu. Todo trabalho é um autorretrato da pessoa que o realizou. Autografe sua obra com excelência. Hoje eu consigo fazer isso, porque eu tenho um parâmetro muito fiel que eu utilizo somando com outros parâmetros, principalmente também do diagnóstico da medicina chinesa, que me ajuda muito. Daí o exame laboratorial e a análise do terreno biológico através da microscopia de campo escuro. Nós precisamos somar tudo que tivermos de recursos para entregarmos o nosso melhor, o melhor resultado a cada um dos nossos pacientes que nós atendemos no dia a dia. Aqui uma outra situação de uma paciente que eu atendi no meu consultório, que já veio com diagnóstico médico de câncer de mama, e ela foi submetida à cirurgia e à quimioterapia. E olha para vocês verem o que acontece, né, no terreno biológico de quem faz quimioterapia. Uma pessoa normal aí, que não está fazendo tratamento de quimioterapia, e nem está com câncer, o que acontece? Ocorre degeneração aos poucos das hemácias, dos leucócitos, o sangue vai perdendo movimento, tudo isso vai acontecendo, isso é normal. Mas nessa paciente, o que aconteceu? Já após 6 horas de eu ter colhido o sangue dela, o sangue se encontrava nessa situação. As hemácias
todas sem vidas, desvitalizadas, já esclerosadas, já endurecidas, totalmente sem energia vital nenhuma. E começou o aparecimento de endobiontes, que é o que nós estudamos na microscopia de campo escuro. Aqui tem um endobionte, aqui outro. Endobiontes são formas de vida que vivem em simbiose conosco. Se o nosso sistema imunológico estiver eficaz, elas vivem em simbiose sem nos trazerem doenças. No caso dessa paciente, onde o sistema imune está totalmente comprometido, esses endobiontes, isso aqui é uma estrutura que eu já vou explicar. Primeiro eu quero terminar o raciocínio com endobionte. Então, os endobiontes, que são esses seres vivos aqui, ó. Então, tudo que é de bom do sangue está morto, e tudo aquilo que não era para estar vivo, está vivo, ó. Esses endobiontes de uma valência muito alta, já indicam uma patogenicidade. Esse terreno biológico está extremamente patogênico. Olha só as estruturas. Já temos um cinácito aqui, que é uma estrutura bem avançada dentro do entendimento dos endobiontes. Então, nós já vemos formas aqui bastante patogênicas no terreno biológico dessa paciente. Então, a quimioterapia fez o quê? Acabou com aquilo que é bom no sangue e aquilo que não é bom, aquilo que é patogênico, está tudo vivo. Então, nós precisamos ter esse entendimento para poder auxiliar essa paciente na parte nutricional. Quem é nutricionista, quem é terapeuta, vai fazer o seu melhor, fazendo detox, fazendo suplementação, fazendo fitoterapia, utilizando todo o arsenal terapêutico para ajudar na recuperação da lesão celular que está ocorrendo no organismo desse paciente. E se nós não tivermos esse entendimento, a chance de ineficácia no tratamento é muito alta. É isso que a gente vê no dia a dia, no consultório, das pessoas que só fazem o tratamento convencional. Elas devem continuar o tratamento convencional, porém, elas necessitam agregar outras terapias para auxiliar o todo, que é o terreno biológico. Outra estrutura que eu visualizei e que é muito patogênica é essa estrutura que se chama fricondrite. É um endobionte de uma valência muito alta, dentro do entendimento da microscopia de campo escuro, e quando ele aparece, tem vários tamanhos, né? Você vai ver que ele está vivo, ele está se mexendo, e quando aparecem essas estruturas, é sinal que o terreno biológico está carente de oxigênio e ele está mais ácido do que deveria. Um terreno fértil para o câncer e para todas as doenças crônicas, principalmente as doenças inflamatórias. Então, vamos ver o vídeo. Olha o movimento. Isso depois de 6 horas, a maior parte das estruturas mortas. E esses endobiontes patogênicos aí dançando, felizes da vida, porque eles estão no terreno propício ao seu desenvolvimento. Daí você vai falar, nossa, o que eu vou fazer nesse caso aqui, né? Como que eu vou fazer para eliminar? Você vai ter que ajudar esse paciente a corrigir o terreno biológico, tem que corrigir o todo. Você não vai lançar a mão de terapia para matar esses seres, você vai lançar a mão de corrigir o todo voltou no ideal. E qual que é o ideal? Um sangue oxigenado e um sangue com pH alcalino. Esses seres não têm terreno para continuarem vivos, eles morrem. É igual um terreno, vamos fazer uma analogia, num terreno baldio aí. Tá tudo cheio de mato, largado por anos. O que acontece? Vai ter barata, vai ter escorpião, vai ter formiga, vai ter todos os tipos aí de animais. E daí a pessoa fala assim, eu vou jogar lá veneno para matar barata, eu vou jogar veneno para matar o escorpião, mas ela não limpa o terreno. A primeira coisa que ela tem que fazer é limpar esse terreno, tirar todas as sujeiras, que daí vai eliminar. Não vai mais ter barata, não vai mais ter escorpião. É a mesma analogia que a gente faz
no caso aqui da microscopia de campo escuro. A gente vai limpar o terreno biológico e dar condições para o próprio organismo melhorar a sua imunidade, depois numa fase que a gente já pode suplementar vitaminas, minerais, aminoácidos e nutracêuticos para ajudar o organismo como um todo. Tá? Não vou entrar em maiores detalhes, porque só esse caso aqui daria aí vários dias de discussão, ok? Outro paciente que eu atendi no consultório, tá? Um paciente já que apresenta um terreno biológico, mas totalmente fora do convencional também. Esse paciente, ele estava tomando Marevan, que é um medicamento que combate aí, ele é um anticoagulante, né? A losartana, para baixar a pressão arterial, um diurético, a hidroclorotiazida, a essa infantil também, para não ocorrer agregação plaquetária e nenhum fenômeno embólico, vamos dizer assim, omeprazol para o estômago, alprazolam, porque ele é muito ansioso, e simvastatina para baixar o colesterol. Qual que era a queixa dele? Há anos atrás, ele já teve uma TVP, uma trombose venosa profunda, ele tem bastante algia nos membros inferiores, com aparecimento de varizes, muito cansaço, má digestão, constipação intestinal e ansiedade. Então, a análise do sangue desse paciente, que eu recebi no consultório, ali já nos minutos iniciais, tá? Então, nós observamos o rolô, as hemácias estavam todas aglutinadas, igual moedas, uma grudadas nas outras, um excesso de fibrina, que parece teia de aranha, e alguns pontos vibrando lá no fundo, que são quilomicrons. Então, um sangue que não tinha movimento nenhum, parecia uma foto, totalmente fora do padrão ideal, que seria esse ao lado, onde as hemácias, que são as células vermelhas, em movimento, o plasma limpo, o plasma rico em simplotite, que eu não vou explicar o que é agora, que não vem ao caso, que só evidencia um bom funcionamento do sistema imunológico. Então, as hemácias aí, ó, em movimento, batendo uma nas outras e se soltando, porque elas têm carga elétrica negativa, negativo com negativo se repelem. Então, um sangue que tem uma boa circulação, um padrão de uniformidade do tamanho das hemácias. Isso aqui é um terreno ideal, um terreno biológico ideal. Num caso desse, você já pode entrar com suplementação e com nutrição celular e tudo mais. Nesse terreno aqui, de maneira nenhuma. O que você vai ter que fazer nesse indivíduo aqui? Ó? Apesar de ele estar tomando Marevan, que é para não ocorrer agregação, está ocorrendo agregação. Ele está tomando a essa infantil, para não ocorrer agregação, está ocorrendo agregação. Então, os medicamentos que ele está utilizando não tem efeito nenhum no terreno biológico como um todo. Tá? Para o terreno biológico como um todo, não está resolvendo nada. Ele vai ter, se ele não tratar desse terreno biológico, ele vai ter outro evento de trombose, com certeza, vai piorar a varize dele cada vez mais, não vai melhorar a dor no membro inferior, porque essa circulação dele está péssima. O retorno venoso desse paciente está todo comprometido. Então, se não volta o sangue venoso do membro inferior, vai acumular gás carbônico. O gás carbônico vai ajudar aí numa hipóxia. Onde tem hipóxia, onde tem falta de oxigênio, tem dor. Então, se não alterar, se não melhorar esse terreno biológico, e você, terapeuta, profissional de saúde, você pode aprender a fazer isso, é muito fácil. Daí sim você vai conseguir ajudar também esse paciente, e muito. Você tem resultados assim maravilhosos, entendendo o terreno biológico e sabendo como cuidar desse terreno biológico. Então, olha a alteração, comparando um terreno com o outro, que grau, que gravidade que apresenta para nós esse terreno biológico. Você consegue aí entender, você consegue
se esse paciente fizer tudo corretamente, ele pode prevenir um futuro infarto, um futuro derrame, uma futura trombose. Voltando para esse terreno biológico aqui, ó. Olha que importância que tem esse método também de prevenção. Então é isso que acontece no dia a dia, no consultório, você tendo um parâmetro aí fiel e você entendendo todas as consequências que um terreno biológico sujo, vamos dizer assim, pode trazer de consequências aí na saúde de um indivíduo. Tudo que ele pode prejudicar. Como você pode ver, os medicamentos não estão tratando a causa e somente reduzindo os sintomas. Será só uma questão de tempo para ocorrer outro evento trombótico. Isso é fato. Se isso aqui não mudar, vai acontecer de novo. Isso é notório. Vocês estão aí visualizando comigo. Olha, e medidas simples, como retirar o leite de vaca e derivados da dieta desse paciente, reduzir a ingestão de proteína animal, reduzir a ingestão de brócolis, almeirão, couve, espinafre, que são ricos aí em vitamina K, porque a vitamina K ela é coagulante, e o sangue desse indivíduo já está quase totalmente coagulado. Você passando medidas simples para esse indivíduo, já vai auxiliar em muito para voltar na condição ideal de um terreno biológico. Então, não tem muita mágica. E você tem um parâmetro fiel. Esse parâmetro fiel é a microscopia. Você vai ver se está conseguindo, o sangue está evoluindo e está chegando próximo desse ideal. Então, o sangue não mente. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, vai falar, não, tudo bem, eu corrijo para você. Não, mudou hábito e fez o tratamento correto, ele muda, tá? Não atingiu o todo, o medicamento não atinge o todo, não trata o todo, ele continua irregular, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. E com medidas simples, a gente consegue muita coisa. Viu quantas informações importantes você, profissional da saúde e terapeuta, colhe em uma simples gotinha de sangue, sem ter a necessidade de fazer um diagnóstico? O mais importante é a referência do todo, do terreno biológico, que é isso que eu estou mostrando para você. Se ele estiver sujo, você não vai ter resultado no seu tratamento, se você for suplementar, ou se você for fazer qualquer outro tipo de abordagem, antes de você limpar e purificar esse terreno biológico. Você vai perder seu tempo, você vai ficar frustrado e você vai fazer o paciente perder o tempo dele e o dinheiro dele. E assim, o que vale hoje em dia é o boca a boca. E se o seu tratamento não der o resultado que o paciente espera, ele vai contar para mais 10. E pelo contrário, se o seu tratamento der um resultado ideal para ele vai contar para mais 10, para mais 15. O boca a boca funciona muito. Isso funciona muito comigo também. Agora eu quero contar um pouco para vocês, porque você pode estar pensando aí, né? Falar, tá bom, você está falando aí de limpeza do sangue, purificação do terreno biológico, microscopia de campo escuro. Daí você pode estar pensando, mas quem é que pensou nisso? Tiveram cientistas envolvidos com isso daí? Ou é uma pessoa qualquer que levantou essa hipótese e vem com essa loucura? Sérgio, conta um pouco disso daí. Então, eu vou contar um pouquinho, brevemente, para você entender de onde veio o raciocínio e quais foram aí as autoridades envolvidas, tá? Então, vamos voltar lá de novo para o slide. Que se você não conhece, eu quero que você conheça essa autoridade
que ela fez muita diferença na época, apesar dela brigar muito com o Pasteur na época, e é uma autoridade que a gente precisa estudar muito, tá? Que é o Anthony, ele é conhecido mais como Anthony Béchamp, nasceu em 1816 e faleceu em 1908. Ele foi um farmacêutico e médico francês. Ele tinha mestrado, doutorado, ele deu aula na Sorbonne, ele deu aula na Universidade de Estrasburgo, na França, uma autoridade e um cientista de peso até nos dias de hoje, tá? Então, o que o Anthony Béchamp lançou como hipótese? Isto bem na época do Pasteur, tá? Então, o Pasteur lançou a teoria do monomorfismo, onde ele acreditava que o germe que entra dentro do organismo, ele vem de fora, entra e daí ele causa doença. E para o Anthony Béchamp, não. Ele falava que já existem endobiontes, que é aquilo que a gente viu lá antes, vivendo em simbiose no nosso terreno biológico. E se o terreno biológico estiver saudável, eles não fazem nada, eles são apatogênicos. E se o terreno biológico alterar, eles começam a evoluir e através de ciclos eles vão evoluindo e ficando cada vez mais patogênicos e levando a uma doença. Então, é um entendimento contrário do Pasteur. Eles brigaram muito e o Pasteur era muito político, conseguiu fazer a teoria dele ir para frente e vale até hoje na medicina, e a medicina ainda fala que o sangue é estéril, e a gente sabe e vê, através até da microscopia de campo escuro, que o sangue não é estéril, tá? Qual que foi a hipótese e a tese defendida pelo Anthony Béchamp? Das microzimas. Ele falava que a microzima é o início e o fim de tudo. Então, tudo começa através da microzima e tudo termina na microzima. Ele escreveu alguns livros. Um dos livros que ele escreveu, essa foto aqui é de uma microscopia de campo escuro, tá? O terceiro elemento. O sangue é seu terceiro elemento. Ele postulou que havia um terceiro elemento no sangue, além das hemácias, além dos leucócitos, havia um terceiro elemento nesse sangue, que eram as microzimas, tá? Então, ele postulou a teoria do pleomorfismo. E isso a gente visualiza realmente na microscopia de campo escuro. Isso aqui é um parâmetro, é uma análise feita num paciente do meu consultório. Microzimas são essas pequenas partículas móveis aqui, ó, brilhantes. Essas daqui, ó, no plasma sanguíneo, são microzimas. Elas são coloides, são proteínas vivas. Então, a célula em si não é a menor parte viva do corpo, seriam as microzimas. Ó, e a gente visualiza isso na microscopia de campo escuro. Isso lá em 1854, ele postulou ele levantou essa hipótese e defendeu essa tese depois, né, das microzimas. A gente vê aqui no campo escuro a microzima. Ele tem razão, a gente precisa estudar mais sobre isso. A medicina precisa estudar mais sobre isso daí, que nós chegaremos a outros horizontes, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E o Anthony Béchamp é um dos pesquisadores. Tem um outro pesquisador, que é o Claude Bernard, que é o pai da fisiologia humana. Ele também postulou e ele acredita na mesma teoria, na teoria do pleomorfismo, validando tudo que o Béchamp falava. O Claude Bernard, que é o pai da fisiologia humana, também falava sobre o pleomorfismo e tudo que o Béchamp postulou. Continuando depois até o trabalho do Béchamp após a morte do mesmo. E hoje, como está?
Hoje, vários cientistas ao redor do mundo já aceitam essa hipótese como sendo a mais provável. Quem não se adaptar aos novos conceitos ficará para trás e vai virar peça de museu. É o que a gente está vendo. Aquilo que eu falei lá anteriormente, deixa eu voltar aqui. Aquilo que eu falei anteriormente, que o que é descoberto hoje vai demorar 17 anos para a gente incorporar no consultório da gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a lançar a mão e buscar essas informações na fonte e já começar a utilizar essas informações. Não deixar incorporar depois de 17 anos. A gente já pode começar a fazer isso no nosso consultório, dentro do nosso âmbito de profissional, dentro do âmbito de atuação profissional de cada um, o nutricionista, o farmacêutico, o médico, o terapeuta, o iridologista, o naturopata, tá? Cada um vai atuar dentro do seu âmbito profissional e pode utilizar um recurso de análise complementar não diagnóstica, que é a microscopia de campo escuro, que é o que eu faço hoje no meu consultório e que tem excelentes resultados, porque eu concilio com todo o entendimento da medicina chinesa, e eu vejo ocorrer realmente as síndromes também postuladas pela medicina chinesa, ocorrer isso aí lá no terreno biológico. Então, me dá condições aí de ser muito mais eficaz no meu tratamento. Então, vamos voltar de novo para o slide, tá? Pessoal, nós devemos ser críticos e estudarmos todas as teorias, selecionando as que de fato tragam um resultado seguro, eficaz e acessível a todos os indivíduos, tá? Muitos de nós, e até eu mesmo, já vivi dentro do senso comum, tá? Dentro do que a maioria muitas vezes fala, porque pode nos dar um conforto maior. Então, ó, a charge aqui está dizendo isso, né? Para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho. Então, muitas vezes a gente fica na zona de conforto, né? Diferente desse outro indivíduo, e a gente perde a oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas, e a gente perde a oportunidade de evoluir como um profissional, de ter satisfação naquilo que faz realmente. E o Einstein já diz: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Deixa eu voltar um pouco lá de novo, que eu quero falar com vocês. E eu quero contar uma pequena história bem breve da minha infância. Quando eu tinha 8, 9 anos, né, eu imaginava, eu tinha um sonho de um dia poder visualizar tudo o que ocorre dentro do organismo humano, ao vivo ali, e de ver realmente o que acontecia, né? Como que o sangue corria dentro dos vasos, né? Já naquela época eu já era apaixonado por isso. E daí agora eu tenho, depois de anos, né, de estudos e anos de vida, né, eu cheguei e eu encontrei um método que me dá um parâmetro, me dá condições de enxergar dentro do corpo humano, que é a microscopia de campo escuro, e entender o sangue, entender o que está acontecendo no terreno biológico como um todo. É fantástico, porque eu realizei um sonho de criança. E hoje, aquele sonho de criança está me proporcionando coisas que eu nunca imaginei, a nível pessoal, a nível profissional e mesmo até a nível espiritual, do entendimento da vida, do entendimento da relação do ser humano com o todo. Então, isso é fantástico. E eu também gostaria que você pudesse ter acesso a essa metodologia e acesso a todas essas informações. Tá? Vamos voltar lá de novo para a tela, que eu quero compartilhar mais coisa para vocês, tá? Vamos lá, que a gente está chegando na parte agora que eu vou ensinar
Ah, tá bom, Sérgio, você já falou do sangue sujo, que o sangue tem que ser purificado, dos transtornos que pode trazer no sangue no terreno biológico, tá? E como que eu posso ajudar, então, os pacientes que me procuram? Como que eu vou poder ajudar esses pacientes? Então tá aí, ó. O segredo é isso aí, ó. Detox profundo. E como você consegue fazer um detox mais profundo que existe é na época e na estação do ano correta, tá? Então as estações mais corretas do ano para você fazer um detox, que seria a limpeza de todas as células, limpeza de todos os tecidos, limpeza do fígado, limpeza dos rins, limpeza do sistema linfático é durante a primavera ou o verão. O melhor, o padrão ouro é durante a primavera. Então, você indica para o seu paciente todo ano fazer o detox de primavera ou de verão. Fora essas estações, a gente não pode fazer um detox profundo, principalmente durante o inverno, por quê? Ó, na primavera, agora, né, em 2019, lógico que isso vai mudar, então nós estamos em 2019, a primavera começou em 23 de setembro e termina em 22 de dezembro. Nesse período, segundo o entendimento da medicina chinesa, o elemento madeira, que é o fígado e a vesícula, eles estão mais suscetíveis, eles estão com sua expressão aumentada. Então, é um momento ideal para a gente fazer o detox mais profundo que existe, porque o fígado é o nosso grande laboratório bioquímico, é o nosso filtro. Ele vai anular, ele vai diminuir a toxicidade de todas as substâncias químicas que entrarem no nosso corpo. Ele é o maior laboratório bioquímico. E o laboratório também precisa de limpeza. A gente precisa parar pelo menos uma vez por ano, como você faz no seu escritório, como você faz na sua empresa, uma limpeza mais profunda. Você vai escolher uma época do ano. Para a limpeza mais profunda do seu corpo, do seu terreno biológico, você também vai fazer. E qual é essa época? Durante a primavera. Então, você pode lançar mão de uma fórmula estratégica, um conjunto de fitoterápicos que eu selecionei aí para vocês, e daí vocês mandam manipular em cápsula e vai tomar da seguinte forma. Você vai indicar isso para o seu paciente tomar, né? 2 cápsulas mais um copo d'água. Pode ser 1 hora depois do café da manhã, 1 hora depois do almoço, por 60 dias, que é o período, né, da primavera ou do verão. O que nós temos aqui? Nós temos o picão, nós temos a genciana, nós temos o dente de leão, nós temos a alcachofra, nós temos a carqueja e nós temos o cardos mariano. Então, é um mix aí, um plus de ervas, plantas medicinais fantásticas para a limpeza do nosso terreno biológico como um todo. Ó, só vou fazer uma ressalva. Gestantes, lactantes, pacientes pós-cirúrgicos, idosos com doenças crônicas que estão muito debilitados, é contraindicado. Então, você não vai usar para esses pacientes, tá? O paciente que tiver mais debilitado, você até pode usar, mas você usa uma cápsula só. É uma após o café e uma após o almoço. Pode também indicar a clorela junto, para ela auxiliar num detox mais profundo ainda, tá? Você pode, usando as 2 fórmulas, você pode dar uma cápsula da fórmula número 1 e uma cápsula da fórmula número 2. Isso aí por 60 dias. Mais uma fórmula, só que agora em tintura, uma fórmula em líquido, porque muitas pessoas não gostam, né, de em cápsula, então você pode prescrever, indicar para o seu paciente uma fórmula em líquido que também vai surtir um bom efeito. E lembrando aí que o verão, né, ele vai começar dia 22 de dezembro e terminar dia 20 de março.
E já é um outro elemento na medicina chinesa, que é o elemento fogo, que seriam aí 4 estruturas: coração, intestino delgado, o triplo aquecedor e o pericárdio, que é o revestimento do coração. Então, essas estruturas, elas estarão mais relevantes, elas estarão apresentando uma energia assim mais suscetível a tratamento nesse período do verão. Então, essa é uma tintura onde nós temos cordão de frade, chapéu de couro, sálvia, 7 sangrias e cavalinha. Eu coloco o nome científico, tá? Para que não haja, e você tem que fazer assim também, prescreva em nome científico, depois entre parênteses o nome popular, para que não haja erro na manipulação. Outra ressalva lá, né? Mulheres grávidas, lactantes, pacientes pós-cirúrgicos recentes, paciente muito debilitado, não indiquem. E o paciente mais debilitado, você pode utilizar aí 20 gotas, 3 vezes ao dia, diluído em meio copo d'água. Quem teve problema com álcool, teve dependência de álcool, você não passa a tintura, você passa em cápsula. Para crianças, pela questão do álcool, a tintura conter álcool, tem um macete aí. O que você vai fazer? Você vai pegar meio copo d'água, você vai aquecer essa água, e depois que essa água estiver morna, o que você vai fazer? Você pinga 15 gotas da tintura, espera 4 minutos, e depois que estiver na temperatura aí palatável, você pode administrar para a criança, porque já evaporou esse álcool, tá bom? Então, é isso, vamos voltar aqui. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu agradeço a todos que ficaram até o final, a todos os profissionais de saúde que viram essa explanação. Muito, muito grato de coração. Se você gostou do material, deixa aí o seu joinha. Você pode se inscrever também no nosso canal, que tem muito material bom e vão surgir aí vários vídeos a partir de agora. E eu aguardo você aí, profissional da saúde, para mais outros vídeos. Até mais e muito grato a todos.